Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos para a lição de número 11. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós estamos na revista CPAD Adultos com o tema A Supremacia das Escrituras. É o primeiro trimestre de 2022, tá? E hoje nós vamos estudar já a lição de número 11. Ó, já estamos chegando no final do trimestre já, né? As últimas lições a gente tem abordado um pouco mais especificamente alguns livros da Bíblia, né? Nós começamos a ver acerca da lei e os evangelhos, depois nós estudamos acerca dos livros poéticos, né? E a lição passada foi uma aula muito bacana, onde a gente falou um pouco dos profetas, né? Dos livros de profecia da Bíblia, e hoje nós vamos falar acerca de Lucas e de Atos. Se não esqueça de estar deixando um like para estar ajudando o canal, se inscrevendo se você não for inscrito, ativando o sininho para ficar podendo as notificações e também compartilhando aí com seus amigos, né? Para que eles possam ter acesso a esse material para a gente aí, tá? Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Os objetivos da lição vai ser enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus no livro de Lucas. Depois nós vamos ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel, objetivo grande, né? E, por último, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Palavra-chave, então, é Espírito. Ponto primeiro, primeira parte, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Ponto 1, o Espírito Santo no Evangelho. Então, a primeira parte que eu quero trazer para vocês aqui é uma informação, porque não sei se todo mundo sabe disso, mas o livro de Lucas e o livro de Atos, eles foram escritos pela mesma pessoa, tá? Então, abra aí, olha, em Lucas comigo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1, tá assim, ó. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado, tá? Então, isso aqui é o início do livro de Lucas. Agora, olha o início do livro de Atos. Vamos lá em Atos agora, tá? Capítulo 1. Capítulo 1. Ó. Agora vamos ver o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Ó. Foi o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual foi o primeiro tratado? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes falar.
Então, você percebe aqui duas cartas endereçadas a um certo Teófilo, tá? A um certo Teófilo, escrita por Lucas. Então, Lucas, ele foi um médico, né? E Lucas, ele foi um seguidor de Paulo. Muitas pessoas acreditam que Lucas também, além da profissão de médico, Lucas também ele era advogado. E uma das ideias que se trabalha hoje é que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, ele foi uma tese de defesa, tá? Um documento de defesa feito por Lucas, tá? Para a defesa de Paulo na Suprema Corte. Por quê? Quando você lê o livro de Lucas, ou o Evangelho de Atos dos Apóstolos, baguncei. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, apesar do livro levar o nome de Atos dos Apóstolos, o que você vê é, iniciando o livro falando que é o mesmo autor que escreveu o Evangelho de Lucas, né, para a mesma pessoa, Teófilo. Aí ele traz um resumo de Jesus ali, que ele ficou 40 dias, né, aparecendo às pessoas. Aí depois ele vai fazer um breve resumo de quem? Dos discípulos em Jerusalém. Ele traz um resumo ali até o capítulo 8, mais ou menos, que aborda um pouco mais sobre a vida de Pedro, tá? Um pouco, a ênfase pequena sobre Pedro, dando uma pincelada sobre os outros apóstolos, mas muito pouca. Mas a ênfase principal fica sobre Pedro, e já no capítulo 9, quando ele faz a abordagem de Paulo como aquele perseguidor, então o livro agora praticamente ele já muda a atenção para o ministério de Paulo, tá? Então, apesar dele levar o nome de Atos dos Apóstolos, e nós sabemos que foram 12 os apóstolos de Cristo, o livro ele não tem uma preocupação em contar a história, o ministério dos 12 apóstolos, tudo que os 12 apóstolos fizeram, né? Mas o livro ele traz um resumo do ministério de Pedro, que é o que estava ali, né, em Jerusalém, tá? Até chegar para fazer um pano de fundo para a conversão de Saulo, ou de Paulo. Quando o ponto da conversão de Saulo, então a partir daquele momento a ênfase vai toda voltando para Paulo, né? E vai até o final terminando com a prisão de Paulo. Então muitos acreditam que o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, foi uma carta de defesa, um documento, né, que foi escrito para defesa do apóstolo Paulo, o que faz muito sentido, tá? O que faz muito sentido. Não podemos provar isso, bater o martelo, né, acima de qualquer dúvida, porque a Bíblia não fala isso. Então nós não podemos colocar na Bíblia o que a Bíblia não está falando, porque isso seria uma exegese. Lembra que eu falei lá numa das primeiras aulas sobre exegese e exegese. Exegese é você colocar no texto uma coisa que o texto não está dizendo. Mas existem algumas informações que nos dão margem para supormos que isso possa ter acontecido. Então a gente traz essas informações, né? E a gente sempre tem que enfatizar, a Bíblia não fala isso. Mas, por exemplo, como nós sabemos hoje como os discípulos morreram? Hoje todo mundo sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sabe que Paulo foi degolado. A Bíblia não fala isso. Mas você tem informações extras, né, fora da Bíblia, que nos dão essas informações e nos trazem margem para supor que foi assim que aconteceu, não é? Então, da mesma forma, a gente tem essas informações acerca da vida de Paulo e da vida de Lucas, tá? Por isso nós fazemos essa introdução aí, tá? Lucas foi um médico que ele não viveu, não conheceu Jesus, mas ele era um historiador muito, muito fantástico. Então, o que ele fez? Ele foi conversando com as pessoas, ele foi procurando informações com as outras pessoas, né, que conheceram,
que viveram na época. Ele baseou também, fundamentou no Evangelho de Marcos, que já havia sido escrito, né? Para quê? Para escrever o Evangelho de Lucas a partir de histórias, de informações de pessoas que viveram nesse período e presenciaram essas narrativas. Então ele pega essas informações e trazem tudo anotado ali de uma forma muito, muito bem colocada, tá? Uma forma escrita muito bem detalhada para nós ali. Primeiro ponto, então, é o Espírito Santo no Evangelho. Quando você lê o Evangelho de Lucas, é muito forte a presença do Espírito Santo ali, mostrando para nós, ao mesmo tempo que ele vai detalhar fatos históricos, ele vai detalhar alguns fatos, como o irmão bem coloca aqui, olha, a ação do Espírito Santo é percebida no curso de Cristo, de João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, né? Na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. Então o Evangelho ele vai sempre mostrar o seguinte, que para aquela época, né? Para aquela época, aquilo que estava acontecendo só estava acontecendo porque havia uma intervenção do Espírito Santo. Porque se não fosse uma intervenção do Espírito Santo, aqueles fatos relatados era impossível de ter acontecido. Ponto 2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Quando Lucas relata esse batismo de Cristo aqui, a pomba descendo, né, sobre o Espírito, sobre Jesus sendo batizado, e a voz do Pai, né, dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, isso lembra muito o início do Evangelho, da Bíblia, né, quando você lê, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então você lê lá no princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A ideia do pairar, lá no Gênesis, traz a ideia de uma ave, como se estivesse batendo as asas, né, sobre as águas. E o vento das suas asas, né, espalhavam aquelas águas. Então, quando você lê lá no livro de Lucas que o Espírito Santo desceu sobre ele, a ideia também é desse pássaro, dessa pomba aqui, batendo as asas também. Então, você vê ali também no batismo de Jesus a Trindade. Você vê o Espírito Santo na forma de uma pomba, você vê o Pai na forma da voz, falando de ser meu filho amado, e você vê o Filho sendo batizado ali, saindo das águas para iniciar o seu ministério. Quando você começa o livro de Gênesis, você vê o Jesus como o princípio, como o verbo que cria todas as coisas, você vê o Pai como aquele que ordena, aquele que dava ordem, e você vê também o Espírito Santo como aquele que pairava sobre a face das águas ali, tá? Então é muito interessante essa relação que o autor faz questão de colocar para nós aqui, mostrando que o Espírito Santo é que conduziu todas as coisas aqui, e a gente vê que essa trindade do Pai, Filho e Espírito Santo esteve presente em todo momento. Só que, enquanto no Gênesis você vê de uma forma mais interpretativa, né? Aqui você vê de uma forma mais clara. Você vê o Espírito Santo, a pomba, você vê a voz do Pai, e você vê o Filho ali como sendo aquele que estava sendo batizado, né? E ponto 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. A tentação de Cristo aqui vai me trazer algo muito interessante, porque Jesus ele veio aqui como homem, 100% como homem, para nos dar exemplos de como vencer. E o que Jesus fez? Ele batiza e ele vai para o deserto para ser provado, para ser tentado. Já é uma tipologia da nossa vida. Nós batizamos, né? Nós passamos pelas águas, só que aí antes de você começar a trabalhar pelo Senhor, você é aprovado. Antes de você ser aprovado para fazer um ministério na presença de Deus, você é provado.
né? Para poder conseguir experiências, conseguir raízes para enfrentar as dificuldades que vai vir quando você estiver exercendo o ministério. Só que Jesus, qual que é o exemplo que ele deu para nós? O exemplo que ele traz para a gente aqui é que ele jamais iria usar a presença do Espírito Santo na vida dele para facilitar as coisas, para se beneficiar daquilo. O diabo sempre vai aparecer para ele dizendo assim, olha, por que você não ora para essas pedras se transformar em pão? Né? Por que você não ora para a pedra transformar em pão? Você não está com fome? Ou seja, é aquela ideia que o ser humano tem, né, de você poder querer se beneficiar de um benefício que teoricamente não é para você fazer isso. Infelizmente você vê a igreja aí, isso acontecendo demais. Quantas pessoas têm experiências com Deus, mas eles querem usar aquelas experiências, ou usar aquela sabedoria que Deus deu para enriquecer, para ganhar dinheiro, né? Para cobrar altos salários para poder ir pregar em uma igreja, tá? Então Deus ele tem mostrado que a obra não é para ele. O Espírito Santo não é para o seu benefício, mas o Espírito Santo é para o benefício da igreja. Você não tem o Espírito Santo para se tornar uma pessoa superior às outras. Você tem o Espírito Santo para se tornar uma pessoa que pode servir às outras, né? Então, todos os argumentos que o diabo vai trazer para Jesus, Jesus ele vai responder ao diabo através da palavra. Por quê? Pela palavra que você vai ser cheio do Espírito Santo, tá? E ponto 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Então, quando Jesus ele vai começar o seu ministério, ele lê exatamente aquele versículo que fala: o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, está sobre mim e me ungiu, né? Aqui, olha, está sobre mim. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos ler esse versículo aqui, olha que interessante. Lucas 4, 18. Cadê aqui? Lucas... que tem um detalhe a mais aqui que eu quero pegar para você, ó. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, e para apregoar a liberdade aos cativos, e para dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 18 e versículo 19. Ou seja, se Jesus ele veio aqui como 100% homem para nos dar exemplo, o que ele está dizendo que o Espírito Santo... Para que você tem o Espírito Santo? Então você tem o Espírito Santo. Vamos voltar lá. Para evangelizar para os pobres. Pobre é aquele que não tem Deus, porque a nossa maior riqueza é Deus. Então, você tem o Espírito Santo para evangelizar. Você tem o Espírito Santo para curar as pessoas, para orar para que o Espírito Santo possa operar sinais de curas nas pessoas. Você tem o Espírito Santo para quebrantar corações, ou seja, o Espírito Santo está sobre a sua vida para, através das suas palavras, você possa atingir o coração duro daquelas pessoas que estão lá fora, quebrantar aqueles corações para que eles possam ser receptíveis para a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo para pregoar a liberdade aos cativos, né? Ou seja, o Espírito Santo é para você mostrar para as pessoas que elas não estão condenadas a esse mundo. Elas não estão enfadadas aqui a viver uma vida cada dia pior e ir para o inferno. Não, tem um lugar diferente para elas. E você tem o Espírito Santo para dar vista aos cegos. É uma forma de dizer a mesma coisa. Isso é uma forma de literatura hebraica, que continha muito na poesia hebraica. Às vezes repetir a mesma coisa. Então, essa forma de apregoar a liberdade e dar vista ao cego é a mesma coisa. É porque as pessoas aqui estão cegas para Deus, né? E o Espírito Santo, através da sua vida, ele tem incumbência de quê? De te levá-los a abrir os olhos, entender que o mundo não se resume a isso.
A vida dela não se resume a esse mundo, mas que tem um mundo muito melhor nos esperando. Enquanto você está aqui, ainda tem um Espírito Santo que guarda e protege a sua vida, né? Olha, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável de Deus. Então, veja que interessante, o Espírito Santo, ele não está na minha vida para que eu seja um popstar, para que eu seja uma pessoa importante. O Espírito Santo, ele é bem claro aqui no Evangelho de Lucas, que ele não está sobre você para você se sentir uma pessoa especial, para você se sentir uma pessoa mais importante do que os outros, para você se sentir uma pessoa que merece uma atenção que o outro não tem, para você ser uma celebridade. Não, o Espírito Santo está na sua vida para você servir, tá? Você é abençoado para abençoar os outros também. Interessante, né? Ponto 2, então, nós vamos ver aqui agora o Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Ponto 1, o ministério ou o Espírito Santo em Atos dos... O Espírito Santo aqui em Atos está da mesma forma que em Lucas. O que acontece é o seguinte, que no momento em que Jesus ele foi crucificado, o mundo da época ficou muito mais conturbado. Porque você tinha pessoas que começaram a acreditar em Jesus, mas não acreditavam totalmente na sua ressurreição. Aí Jesus morreu, muitos não entenderam o que aconteceu. O exemplo lá, os caminhos dos discípulos de Emaús. Você tem várias religiões que estavam chegando ao redor. E você tem também o judaísmo que estava com uma força muito grande para poder querer dizer que aquilo que Jesus estava fazendo era uma heresia, e você tinha também o Império Romano que estava sobre eles. Nesse período, era praticamente impossível você ter uma igreja, tá, que ia falar desse Jesus que ressuscitou. Era praticamente impossível. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado. Mas a ideia que se corria, a história que se corria na época, não é que Jesus ressuscitou. A história que corria era o seguinte, que os discípulos de Jesus tinham ido até o túmulo de Jesus, tinham roubado o corpo de Jesus, tá? E os soldados não conseguiram impedi-los. Essa era a história oficial da época, tá? As pessoas que não eram cristãs acreditavam nisso, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para manter essa história. Então você começar uma igreja que Jesus já não estava mais ali fisicamente, você começar essa comunidade enfrentando a fúria dos povos ao redor, falando que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus ia voltar, tá? Era muito difícil, era praticamente impossível. Sem falar que as pessoas ao redor eram pessoas letradas, estudadas. Você tinha o judaísmo com os fariseus, com os saduceus, com os anciãos totalmente instruídos ali. E você tinha lá o grupo de Jesus, no período antes de Paulo, com pescadores, com pessoas que não eram letrados, que não tinham instrução. O mais estudado dos discípulos, o mais estudado, o mais bem preparado, havia morrido, que era Judas, né? Ele era o mais estudado, era o mais bem preparado, era o que, podemos dizer hoje, tinha um curso superior. Judas tinha suicidado. Então, era praticamente impossível a história do cristianismo começar no período da igreja primitiva se não fosse uma ação exclusiva do Espírito Santo. E o que nós vemos ali é o seguinte, aí já entramos no ponto 2, a promessa cumprida no Pentecostes. Quando vence os 50 dias e desce o Espírito Santo sobre o povo, né, o que você vê Pedro fazendo é xingando o povo ali. A mensagem de Pedro é exatamente criticando o povo, mostrando para o povo por que Jesus morreu. Mas mesmo assim, quando termina as duas primeiras pregações de Pedro, você vai ver que uma pregação 5.000 almas se converte, em outra pregação 3.000 almas se convertem. Sabe por quê? Porque na mensagem de Pedro, na pregação de Pedro, havia a ação viva e eficaz
do Espírito Santo que estava agindo na mente e no coração de cada um que ouvia aquela palavra. E é interessante que esse mesmo Espírito, ele continua hoje. E a gente já entra no terceiro ponto, que é a expansão da igreja primitiva. Esse mesmo Espírito continua hoje. O evangelho genuíno do Senhor, hoje, ele só pode ser pregado através de um milagre exclusivo do Espírito Santo. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Você tem hoje aí religiões a todo gosto. Você vai ter hoje aí ideias, pensamentos a todo gosto. Pensamentos filosóficos, conceitos políticos. Você tem que o pessoal pensar. Para alguém abrir mão, tá? Sacrificar a sua carne e aceitar a verdadeira mensagem do Evangelho, é somente através do ato exclusivo de um milagre do Espírito Santo. Por isso que nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Porque você precisa viver um avivamento com Deus. Você precisa viver uma vida de intimidade, de oração, de conversa, de comunhão com Deus, com seu Espírito Santo. Porque quando você evangeliza, quando você anuncia esta mensagem, o Espírito Santo tem que concordar com suas palavras. E eles têm que estar em comunhão com você. Para você estar falando aqui e eles estando lá agindo naquela vida. A sua voz está saindo e o Espírito Santo ele age juntamente com a sua voz. Incomodando, tocando e quebrando aquele coração. Tá? E o ponto 3, um modelo pentecostal para a igreja em nossos dias. Ponto 1, o revestimento de poder do alto. É o que nós falamos. O poder do Espírito Santo é de testemunho. Poder é para testemunhar. Poder do Espírito Santo é para testemunhar. Resumindo isso que o irmão colocou, é isso. Você não tem poder para ser um super-homem, uma mulher maravilha. O poder do Espírito Santo é para você testemunhar dele. Não é para você fazer coisas extraordinárias, para você querer fazer coisas que ninguém faz. Ponto 2, as línguas como evidência inicial. Então, o irmão ele vai colocar aqui a importância da língua, né? Ele vai colocar aqui a língua. Aqui a gente tem algumas coisas a considerar, tá? Nós temos pessoas que têm visões diferentes acerca do dom de línguas, tá? Então, vou mostrar aqui algumas visões que existem dentro do conceito cristão, fora do dom de línguas, tá? E o conceito pentecostal, para que os irmãos possam entender. Então, tem uma linha de pensamento que são os cessacionistas. O que são os cessacionistas? Os cessacionistas de cessou. Eles são cristãos que entendem que a ação do Espírito Santo, de visão e revelação, ela cessou em Atos dos Apóstolos. Tá? São os irmãos das igrejas, geralmente calvinistas. Eles entendem que o Espírito Santo não fala mais hoje. Você tem a visão também dos continuistas. Nós somos os continuistas. Nós, como pentecostais, acreditamos que o Espírito Santo de Deus ele continua falando e agindo no nosso meio até hoje. Mas dentro dos continuistas, existem aqueles que acreditam que nós temos, como lá em 1 Coríntios 9, se eu não me engano, Paulo apresenta 9 características dos dons espirituais, tá? Então tem uma linha de pensamento que eles entendem que, como lá diz assim, olha, o Espírito é o mesmo, e ele fala assim, ó, Deus age por isso, mas o Espírito é o mesmo. Então eles entendem o seguinte, que o Espírito Santo ele atua na vida da igreja hoje, né? Através do Espírito Santo, ele te batiza de 9 maneiras diferentes. Que não necessariamente você precisa ter o falar em línguas, mas que se você tiver outros dos 9 dons do Espírito Santo, você for uma pessoa batizada pelo Espírito Santo. E um dos textos que ele vai usar é exatamente, se eu não me engano, 1 Coríntios 14,
onde Paulo fala assim, olha, buscai com zelo os principais dons, mas principalmente o de profetizar. Porque quem fala em línguas fala somente a Deus, mas quem profetiza fala aos homens, né? Então, se entende o seguinte, que falar em línguas estranhas, você está se renovando espiritualmente, porque você está falando com Deus. Mas quando você fala em profecias, aí você está usando a sua boca para ser profeta de Deus e anunciar a vontade de Deus para os homens, tá? Agora, a linha pentecostal, a linha assembleiana, vamos dizer assim, ela acredita que a principal evidência, né, de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, tá? Então, que quando você fala em línguas estranhas, é um sinal que você foi batizado pelo Espírito Santo. E isso coloca, então, o dom de língua como mais importante do que os outros dons. Se você não fala em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. Oi, Manato, qual é o verdadeiro? Dentro da linha continuista, qual que é a visão verdadeira? Vai depender de qual religião você segue, qual denominação você segue, tá? Se você é um pentecostal, você conhece lá os nossos estatutos, a nossa declaração de fé, então para você, né, o importante é a última versão que eu passei. O nosso dom de línguas, né, como tem aqui as várias versões que o irmão vai colocar aqui, o dom de línguas, ele vai ser o mais importante para você, tá? Agora, se você é de uma outra denominação, onde ela não vai prevalecer o dom de línguas, e ela vai entender que qualquer um dos dons espirituais é um sinal, tá, de que você é batizado com o Espírito Santo, também está certo. Mas você tem que ser fiel à congregação que você está, tá? Não adianta você ter alguns pontos que te identificam sobre determinadas situações. Não adianta você estar na Assembleia de Deus e falar, eu sou assembleiano, mas eu não acredito no dom de línguas. Então você não é assembleiano. Você vem na igreja, mas você não sabe por que você está aqui, tá? Se você está aqui na Assembleia de Deus, você precisa acreditar no dom de língua, principalmente se você é um professor, né? Senão você vai ter dificuldade. Agora, se você está em uma outra igreja pentecostal, mas essa igreja ela não vê o dom de línguas como principal e os 9 dons como importantes, também está tudo certo. Tem base bíblica para isso também, tá bom? A plenitude do Espírito Santo. A plenitude como Espírito Santo aponta para o fruto do Espírito, né? Eu tenho uma aula que eu já deixei aqui, uma playlist, né, que eu fiz exatamente apontando qual que é a importância de você ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Que quando você vive o fruto do Espírito, essa é a chave para o verdadeiro cristão. Porque as obras da carne só são combatidas pelo fruto do Espírito. Se você não vive o fruto do Espírito na sua vida, você está sujeito às obras da carne. É simples assim, tá? Se você quiser, confere aqui no nosso canal, tá? A playlist sobre o fruto do Espírito, né? Se eu não me engano, deu 8, 9 aulas mais ou menos, mas eu estou explicando bem detalhado ali o que são, né, as partes do fruto do Espírito, tá bom? Então esse foi um resumo da lição de número 11. Até perdi aqui já. Lição de número 11, né? Lucas e Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Que Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.